que é a Mai Martins, eu sou terapeuta integrativa. Hoje a gente vai falar sobre escolhas que libertam. E esse tema é sobre liberdade. Mas uma liberdade que vem da alma, uma liberdade que vem do coração. E essa liberdade, ela traz pra gente grandes reflexões, né? Então, eu quero convidar vocês a refletirem como que as crenças limitantes, os padrões que vocês herdaram da família de vocês, os medos inconscientes, as atitudes inconscientes, pode te manter preso em uma espécie de prisão invisível. Então, o quanto que você ainda tá nessa prisão invisível da mente, ou a prisão invisível da alma, do espírito. Muitas coisas podem nos aprisionar. Uma das mais famosas, das mais comuns, são os relacionamentos amorosos, a família. Quantas pessoas, né, a gente já viu dizendo o quanto que a família aprisiona. E é interessante essa questão, porque também é possível que na questão da religião, você pode se sentir aprisionado. Você pode se sentir aprisionado com o seu próprio corpo. Então você pode se sentir aprisionado das mais diversas formas. E é interessante que você comece a perceber que todas as vezes que você se sente aprisionado, nunca é sobre a situação, e sim sobre como você se sente sobre essa situação. E o que você vai fazer com essa situação. Dentro dessa escolha que eu vou fazer, eu realmente estou fazendo essa escolha de forma consciente? Ou é uma escolha que eu tô fazendo completamente inconsciente, eu tô fazendo, eu não pensei pra fazer, não medi nem as consequências do que eu tô fazendo, só faço. Só vou lá e faço. Então esse é um ponto que eu vou trazer de reflexão pra vocês. O quanto que vocês ainda estão nesse movimento de o que eu vou escolher, o que eu vou fazer. Será que eu estou realmente pensando sobre isso? Então, através do autoconhecimento é possível a gente fazer de fato escolhas que libertam. E quantas das suas escolhas são realmente suas? E quero fazer uma outra pergunta pra vocês, que é o quanto que vocês estão presos na mente de vocês e nem sequer perceberam. E muitas vezes a gente acha que a gente tá escolhendo livremente, mas a gente tá apenas repetindo os padrões. Então é muito fácil cair nessa armadilha da própria mente. E nós temos que aprender a criar armadilhas para que a nossa mente tenha sucesso, para que nós tenhamos sucesso. O que seria uma armadilha para que a gente tenha sucesso? Por exemplo, se você tá com dificuldade de ir à academia, por algum motivo, que juntou com o fator tristeza ou alguma situação que aconteceu na sua vida, e aí você não tá mais indo na academia. Por uma decepção com aquele local, ou por questões internas também, por sabotadores internos, juntou tudo, virou uma salada mista e aí você não vai, você não se exercita. Só que você reconhece que essa escolha, a escolha de ir à academia, é uma escolha que vai te engrandecer. É uma escolha que vai fazer bem pra você. Então, quando você olha pra isso, você começa a perceber. Eu preciso criar armadilhas pra que eu possa fazer o que tem que ser feito. Porque ir à academia é uma escolha que transforma, é uma escolha que liberta. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma armadilha pra mim mesma. Eu vou trocar de academia. Eu vou chamar alguém pra ir treinar comigo. Percebe? Então, você começa a mapear a sua mente. Começa a mapear os lugares onde você se sabota. Os lugares onde você não quer fazer o que precisa ser feito pro seu bem-estar. E aí você começa a mapear. O que eu preciso fazer? Você troca de academia, né? Começa a ou trazer motivação pra você frequentar esses lugares e fazer o que precisa ser feito. Ou mudar de lugares e pessoas. Você tem essa liberdade de mudar de lugares de pessoas. Né? Dentro de algumas situações, você tem essa liberdade. Então, o que eu quero incentivar vocês aqui é que vocês percebam quais armadilhas eu posso fazer pra mim mesma, pra que ao invés de eu me escravizar, eu possa me libertar. O dia inteiro a sua mente vai pensar em 1001 possibilidades de dar errado, de dar certo, do que você tem que fazer. Enfim. Então, se você não centrar toda essa sua energia pra algo que te liberte, você vai viver aprisionado. E eu conheço pessoas que são aprisionadas. Quem aqui não conhece pessoas que são aprisionadas pela própria mente? Que são aprisionadas pelas próprias escolhas? Você que tá ouvindo e você que tá me assistindo, talvez, que eu sempre deixo aqui rolando, né, o vídeo. Leve pra outras pessoas também o ponto de reflexão sobre as suas próprias escolhas. Mas que não seja um fardo essa escolha, porque a gente vai escolher mal. E eu vou até compartilhar com vocês um pouquinho da minha terapia, do que eu fiz no processo de terapia, porque todo terapeuta também faz terapia. E eu refleti muito sobre isso na última sessão, sobre o medo de escolher mal. Então, por essa alta responsabilidade, né, essa responsabilidade consciente de o que eu vou escolher, por que eu vou escolher, às vezes a gente não escolhe nada por medo de escolher mal. Então, é preferível que você escolha mal do que não escolha nada, porque senão a sua vida vai passando, você não vai escolhendo nada, não vai fazendo nada. E você vai desperdiçando o tempo da sua vida. E para as pessoas que são ansiosas, agitadas, têm um pensamento mais acelerado, 5 minutos de pensamento já é coisa demais. Para quem tem uma mente produtiva, 5 minutos já são muitos pensamentos gerados e criados. É muito importante que quem tem esse pensamento mais acelerado e agitado consiga fazer e consiga entrar num estado de presença de pensar menos. E aí cada pessoa vai ter que entrar numa ferramenta, num mecanismo, um exercício físico, argiloterapia, artesanato, pintura. Agora tem os Bob Goods, né? Que as crianças... São aqueles desenhos que as crianças compram e viralizam na internet pra pintar. Então a pintura voltou, né? Tem as mandalas também. Então eu não sei.
você vai ter que mapear dentro da sua realidade, se você percebe que você tem um pensamento muito acelerado, muito agitado, como que você pode fazer pra pelo menos por 20 minutos, por 30 minutos, que pra quem é ansioso, pra quem tem um pensamento acelerado, já é muita coisa. Muita coisa. Você que é ansioso, que tá me ouvindo ou que vai me ouvir no futuro. Conta aqui nos comentários ou em algum lugar. Pra quem é ansioso, 30 minutos, 20 minutos já é muita coisa. Porque a capacidade de produção de pensamento durante esse tempo é gigantesca. Então, se você tirar 20 ou 30 minutos do seu dia, ou pelo menos da sua semana, pra fazer coisas onde você percebe que diminuem a produção dos seus pensamentos, ótimo. Você tá fazendo uma grande gestão da mente. Você tá fazendo uma gestão ali excelente de higienização da mente. Pra que tenhamos pensamentos saudáveis, é necessário também que a gente dê espaço para que a nossa mente não pense em nada. Ou seja, o tédio, ele é produtivo. O tédio, ele traz saúde também para o corpo. Há mais de centenas de anos atrás. O homem saía para caçar. Depois que ele caçava, a única função era trazer a proteção para a família. No demais, ele ia dormir quando escurecia, acordava quando o sol nascia. E no demais, ele ou se atarefava com as funções da comunidade, que de modo geral eram pautadas na sobrevivência. E no demais, o tempo era ocioso. Existia, sim, um tempo pra pensar, existia o tempo pra nada, existia o tempo pro tédio. Então, até mesmo hoje, em pautas de alta performance, produtividade, eu vejo cada vez mais os empresários e as pessoas falando o quanto que eles têm na agenda deles tempo livre. Tempo pra nada. Tempo pra pensar. E hoje tempo é um ativo de luxo. É um artigo de luxo. Tempo tornou-se um artigo de luxo. As pessoas que têm tempo, as pessoas que conseguem gerar esse tempo livre, nem que seja 5 minutos, 10 minutos, no dia, ao invés de ficar no celular ou fazer qualquer outra coisa, permitir que você entre num estado de apreciação, talvez. Que você consiga olhar um parque, ficar apreciando a natureza, se conectar com quem está do seu lado, ou se conectar com as pessoas que estão ao seu lado. Então, é muito importante que você que está ouvindo, você que vai me ouvir no futuro, consiga compreender e leve essa dinâmica para outras pessoas também. Do tempo para fazer nada. Do tempo para apreciar o presente, apreciar o que está acontecendo. Sem a interferência de celular, sem a interferência de informações e sem a interferência dos seus próprios pensamentos. Mas eu aconselho fortemente que quem é ansioso, quem tem um pensamento acelerado, tire esse tempo de baixa dos pensamentos, porque você não vai deixar de pensar. Você vai continuar pensando, mas que você diminua o tempo dos seus pensamentos com uma atividade ativa, ou seja, com uma pintura, com um artesanato, com um esporte, como eu falei anteriormente, porque se você é ansioso, se você tem essa tendência, possivelmente você vai querer um movimento. Possivelmente você tem esse chamado pelo movimento, por movimentar-se. Então, é aí que a gente começa a navegar pelos oceanos da nossa mente. Escravidão mental são padrões automáticos de pensamentos, né? Então, como saber se a gente tá fazendo uma boa escolha ou uma má escolha? Todas as escolhas vão criar coisas boas pra você. Primeiro ponto. Adote isso como até uma filosofia de vida. Tudo que te acontece vai te trazer um aprendizado, vai te trazer algo maior. Tá acontecendo na sua vida porque Deus, a espiritualidade, aquilo que você acredita dentro do que você vê e crê, tá trazendo essa experiência pra você evoluir, pra sua alma evoluir. Seja ela boa ou ruim. A nossa alma, ela não tem essa distinção de bom ou ruim. Ela só tem a distinção da evolução. Então ela traz experiências pra nossa vida, pra nossa evolução. Então entenda, não importa a escolha que você fizer, elas vão te trazer aprendizado. O que muda é o aprendizado através da dor ou do prazer. Ou dos bons frutos. Ou você vai aprender qual solo você não deve plantar, ou você vai aprender qual solo você deve plantar. Só que muitas vezes esse erro do solo vai fazer você passar fome por muito tempo. Então, como que a gente faz boas escolhas? As boas escolhas, normalmente, elas têm precedentes que deram muito certo. Então, por exemplo, fazer uma faculdade. Fazer uma faculdade muito cedo, muito jovem. Você sai da escola, do ensino médio e vai fazer uma faculdade. A probabilidade dessa atitude, trazer bons frutos pra você é muito grande. Porque existem precedentes disso. Pode ser que você faça faculdade e não se identifique, não trabalhe na área, pode. Mas só de você ter focado na sua vida profissional, cedo, utilizado o seu cérebro fresquinho pra guardar informações, pra se conectar, pra estar em movimento na sua vida profissional, certamente você vai ter bons frutos disso. A partir dessa faculdade você vai aprendendo também o que você gosta, você vai se conhecendo melhor. Só que só de você fazer isso cedo, você tem bons frutos. Então, consegue reconhecer? Boas escolhas, esses têm precedentes que deram certo. Não que você não deva se arriscar, você tem sim que ter coragem de se arriscar e fazer aquilo que você acredita que vai dar certo. A forma de nós fazermos boas escolhas é através da segurança. É através da análise de segurança. Então, isso já deu certo pra alguém antes? Se sim, quem? Quem eu conheço? E isso vai dar certo pra mim dentro do que eu me conheço? Dentro do que eu olho pra mim, analiso o meu comportamento, analiso a minha história, analiso o meu sistema familiar. Será que isso aqui vai dar certo pra mim? Porque senão você fica só fazendo aquilo que todo mundo tá fazendo, né? Eu vejo muito isso também na internet. As pessoas vão em eventos, fazem palestras, tudo que manda fazer, faz. Mas a pergunta é, será que isso realmente funciona? Será que isso realmente funciona pra você? Então essa é a pergunta que você tem que fazer dentro do seu negócio, dentro da sua vida. Será que isso realmente funciona pra você? Então, comece a perceber. Então essa é uma forma de você analisar. Será que eu tô fazendo boas escolhas? Comece a olhar pra isso.
O que funciona pra você hoje? Isso vai te trazer... Como que você vai se sentir quando você fizer isso? Isso vai, em algum nível, trazer benefício pra você? Uma pergunta que eu sempre faço é: meu eu de 40 anos, de 50 anos, vai sentir orgulho da minha atitude? Sempre faço essa pergunta e você sempre pode se fazer também. Seu eu de 70 anos, de 80 anos, vai sentir orgulho da sua escolha, da sua nova rota? Quando você estiver sentada com 80 anos, contando essa história pros seus netos, você acredita que vai trazer alguma coisa boa pra eles? E aí, se você teve escolhas que não foram tão legais, você necessita entrar num processo de ressignificar. Você vai ter que se ressignificar, né? E pra que quando a sua versão de 80 anos comece a contar essa história pros seus netos, você comece a olhar e pensar: olha, não faça isso. Olha, não seja assim. Olha, essa escolha não é tão boa. Porque aí quando você conta das escolhas que não deram certo pra você, você tá agregando na vida de outra pessoa. Às vezes as pessoas menosprezam a dor, né? E a gente aprende muito através da dor. A escravidão mental, muitas vezes, é o medo do julgamento, medo da escassez, medo da rejeição. Alguém que fica no trabalho infeliz por medo de fracassar. Não reconhece que existem infinitas possibilidades de trabalho. Que existem infinitas empresas. E lógico, é um processo e pode demandar muito tempo. Pode demandar muito esforço. Pode demandar muita... Sair realmente da zona de conforto para que você mude de trabalho. Não tô falando que é fácil. Mas se você tá no trabalho, você é completamente infeliz nesse trabalho, como seria você trazer um pouco mais de satisfação no seu trabalho? Vou até trocar a palavra felicidade por satisfação. Mas essas experiências também traumáticas, como eu falei. Então tudo isso vai trazendo pra gente escolhas que não são tão legais, sabe? Um relacionamento completamente desgastado, um relacionamento que nunca tem bem-estar, um relacionamento onde a pessoa parece nunca se importar com você, um relacionamento onde você se doa demais, não recebe, onde a vida parece que vive muito mais no looping da dor do que do prazer. São escolhas que naturalmente vivem, a gente tende a ir muito mais pro looping da dor do que do prazer. E é uma dor que ela não acrescenta, é uma dor que ela persiste. Então se você percebe que você tá no looping da dor, mediante as escolhas que você fez, saiba que é tempo de fazer uma escolha diferente. Vou trazer exemplos aqui pra ficar mais claro. Vamos supor que você estava num casamento, e aí você foi lá e traiu sua mulher. Aí você persistiu no looping. Traição, 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 traição. Sua mulher foi lá e descobriu a traição. Aí você tem duas escolhas. Ou você vai se transformar, você vai buscar terapia, buscar um ambiente onde você possa se transformar, onde você possa mudar esse hábito e esse comportamento, quebrar essas pautas mentais que conduzem você a lugares, pessoas que também agem da mesma forma. Ou você continua no mesmo looping. Qual é o ambiente que você de fato escolhe? Vamos colocar outro exemplo. Você tá num trabalho e dentro desse trabalho você sempre briga com todos os seus colegas de trabalho, sempre pega atestado porque você sempre tá doente. Você se sente cansado, você percebe que outras áreas da sua vida são afetadas por conta desse seu trabalho. Você percebe um ciclo de dor. Todos os caminhos te levam à dor, todos os caminhos te levam à dor. Você tem várias escolhas. Sempre existem infinitas possibilidades. Grave bem essa frase. Sempre existem infinitas possibilidades. Eu vou colocar aqui duas. Ou você continua nesse trabalho, continua no looping da dor, ou você reconhece que existem outras possibilidades pra você. Existem outros trabalhos, existem formas de você servir de outras formas, existem novas possibilidades. A vida, ela é ampla. A vida, ela é ampla. Então, muitas vezes, você pode estar preso a vários lugares, sem você perceber. Você deixa de fazer coisas que fazem bem pra você, pra estar conectado, preso a isso? Essa é uma pergunta que você pode se fazer também. Você deixa de fazer coisas que fazem bem pra você, pra estar conectado a isso? Pra estar persistindo nisso? É uma pergunta que você pode se fazer. Então, como sair desse looping? Primeiro, reconhecendo. Segundo, tomando uma decisão que vá transformar mesmo a sua vida. Vá trazer mais bem-estar. O certo, ele não gera dúvida. O certo, o correto, o moral, ele não gera dúvida. Agora, o que é imoral, incorreto, que não te traz tanta harmonia, ele sempre é confuso, sempre traz dúvida, sempre te deixa com aquela nebulosidade mental. Você não sabe direito o que é. Eu não sei direito o que é. Aqueles relacionamentos onde você não sabe direito o que você tem, a pessoa. Isso vai criando uma nebulosidade mental. Então, entenda, você tem o poder de tirar isso da sua vida, assim como você tem o poder de manter isto na sua vida. Você é o escritor da sua história, o que você escolhe escrever. Então perceba, quais são os ganhos de se manter nessa prisão. Se você detectou que tem um relacionamento, um centro, um lugar, um trabalho, uma pessoa que causa esse aprisionamento, essa escravidão mental, quais são os ganhos de se manter nisso? Porque muitas vezes existem ganhos ocultos, ganhos inconscientes para que você esteja nesse espaço. Então, reconheça, entenda que você pode tomar uma decisão diferente e reconheça também os ganhos ocultos. Então, às vezes é a sensação de que você vai ter um salário, como se você não tivesse um salário em outro lugar, como se você não pudesse ganhar melhor em outro lugar. É a sensação de que você vai perder alguma coisa, é a sensação de que você não vai dar conta sozinho. Enfim, existem inúmeros ganhos ocultos e comece a reconhecer que você também pode viver para além disso. Você também pode tomar escolhas que trazem ganhos para além disso. É possível que você faça isso, certo? Então, o caminho do autoconhecimento ele vai te levando para esse lugar. Um lugar onde você se sente dono da sua própria história, se sente dono da sua própria verdade, consegue honrar a quem você é. E eu trouxe muito isso, né? A liberdade, ela tá ligada a
Você saber quem você é. Você saber quem é a sua verdade. Então, você ser leal à sua própria verdade. Ser leal a você, ser leal ao que você acredita que você merece. Então, muitas vezes, você assistiu na infância as pessoas vivendo as vidas, escrevendo a história dela, vivendo a vida delas, da forma como elas achavam que elas tinham que viver. E aí você tem esse modelo mental inconsciente rodando aí na sua cabeça. E ao invés de você tomar decisões com aquilo que você acredita que vai funcionar pra você, você é leal ao looping da dor que tem na sua cabeça, ao invés de ser leal a você mesmo. Isso é bem desafiador. E existem ferramentas pra gente sair dessa escravidão mental, como autoconhecimento, psicoterapia, escrita terapêutica. Tá com uma dor, tá vivendo uma situação não tão boa, desgastante, pega um papel e uma caneta e começa a escrever. Escreve como que você vai se sentindo, permita que tudo que você tá escrevendo não tenha nenhuma forma, uma estrutura, tá? E quando você estiver escrevendo, depois que você perceber que você escreveu tudo que você tinha que escrever, perceba qual pergunta que você pode fazer pra conduzir toda essa escrita pra um lugar maravilhoso. Ou seja, um lugar que vai te engrandecer. Então, uma pergunta que você pode fazer é: quem me ensinou a reagir assim? Qual é a forma que eu tô reagindo a isso? Aí você escreve. Qual é a forma que eu tô reagindo a isso? Você responde. Quem me ensinou a fazer isso? Aí você responde. Dentro de tudo isso, na minha vida atual, ainda faz sentido pra mim? E aí você responde. Isso é um processo terapêutico que você pode conduzir. É uma autoanálise. E fazer pequenas escolhas conscientes no dia a dia, cultivar relacionamentos que incentivam a sua autenticidade, ou seja, que incentivam quem você é. E que escolha você pode fazer hoje que te aproxima do processo de libertação. Então convide as pessoas também à sua volta a entrarem nesse processo de análise, nesse processo de busca interna, porque é de fato o autoconhecimento, o investimento de tempo mental em autoconhecimento que vai fazer com que você, com que a sua vida, com que as pessoas comecem a viver de uma forma diferente. Então, que escolha libertadora que você já fez? Eu vou convidar vocês a perceberem isso. Que escolha libertadora que você já fez? Como seria se você olhasse pra sua vida agora através de uma nova perspectiva? Como será que vai estar a sua vida daqui 15, 10, 20 anos se você começar a se amar mais? Muitas pessoas falam que se amam. Eu vou encerrar aqui o programa, os próximos minutos, falando sobre amor próprio e auto-amor. Porque é uma pauta que tá muito vigente hoje em dia. As pessoas estão falando muito disso e eu amo, adoro. Acho bom que falem mesmo. Mas o quanto que a gente confunde auto-amor com egoísmo. O quanto que a gente confunde auto-amor com qualquer bobagem. O quanto. Será que você realmente se ama? Se você se amasse, você estaria fazendo essa escolha, você estaria nesse relacionamento, você estaria nesse emprego. O quanto de amor você pode ter por você mesmo. Muitos casos que vocês colocam, né, ali no meu Instagram, sempre que eu abro caixinha de perguntas, se resolveria se vocês tivessem uma rotina, um dia, onde vocês se amassem mais. Como seria você tirar a parte da manhã à tarde, né, na sua folga, ou no seu dia, depende, né, depende aí do seu dia, como que funciona o seu dia. Tire uma parte do seu dia só pra você ter um compromisso com você mesmo. Imagine que você é o seu filho, ou o seu marido, ou alguém, ou o seu chefe. Como seria você tirar um tempo pra você ter compromisso com você mesmo? Então você vai cuidar do seu corpo, cuidar da sua alimentação, cuidar do seu trabalho, organizar a sua casa, você vai olhar pra você. Você vai estar altamente ocupada com você. E vão existir inúmeras distrações, tá? As distrações, elas realmente existem pra que a gente tire o foco daquilo que a gente tá fazendo, dos nossos projetos, dos nossos planos, da gente mesma. As distrações, elas existem. Então, alguém vai te chamar no WhatsApp, alguém vai perguntar se você pode fazer tal coisa tal dia, você vai receber uma ligação de algum familiar perguntando se você pode fazer tal coisa tal dia, porque as pessoas, elas vão também demandando de você. E nesse tempo que você separar, ao invés de você colocar a sua energia no outro, não importa quem te chamar, não importa quem falar com você, nesse momento você tá colocando a sua energia no seu intelectual. Então, quais livros que você pode ler? Quais cursos que você pode fazer? Quais são os cursos que você tá procrastinando fazer? Quais são os cursos que você deixou pela metade? Como seria nessa semana, depois que você terminou de ouvir aqui o programa, você começar a fazer? Maiara, eu realmente tô sentindo muita dificuldade. Tá bom, coloca na sua rotina, você assistir esse curso 10 minutos por dia. Só 10 minutos. 10 minutos por dia. Maiara, eu realmente tô com muita dificuldade na leitura. Como seria, ao invés de você ficar rodando ali o Instagram e se comparando com a vida do outro, porque o Instagram, ele abre brecha pra isso. Pra que você compare o seu marido com o marido da fulana. Pra que você compare o seu estilo de vestir com o estilo da fulana. Então, ao invés de você fazer isso algo bom, por exemplo, a Maiara foi treinar. Então nossa, realmente, eu preciso me mexer. Ao invés de você colocar a comparação como combustível, eu tenho certeza que muitas vezes você coloca a comparação como uma drenagem pra você. Então, as redes sociais, elas não vão deixar de existir. E você também não vai deixar de participar das redes sociais. E tão menos você deixará de ver a vida dos outros através das redes sociais. Então, ao invés de você se comparar e ser uma drenagem, como seria você se comparar e ser um combustível? Fulano foi treinar. Eu também realmente tô precisando treinar. Fulano foi estudar. Então eu realmente tô precisando estudar. Eu vejo, inclusive, em comunidades de mães, quando alguma mãe posta que ela, mesmo sendo mãe de 4, ela conseguiu treinar e trabalhar e estudar, ela recebe hate, ela recebe ódio, ao invés dela receber admiração. Então as pessoas também nunca disseminaram tanta inveja como nos dias atuais.
Impressionante. Então analise também se você tá sendo um invejador, né? Porque hoje a inveja, ela tá disseminada. Nunca foi tão fácil disseminar inveja e sentir inveja. Então use a comparação como um ponto de construção e não como um ponto de ódio ou de drenagem pra você mesmo. E analise isso. Pequenas ações. Vai cuidar, tira essa lacuna de tempo pra você cuidar do seu mental, pra você cuidar do seu emocional. Você estar aqui ouvindo esse programa já é um indicativo de que você quer cuidar da sua saúde mental, de que você se importa com a sua saúde emocional. Se importar se o Palmeiras tá ganhando ou não, se importar se o Corinthians tá ganhando ou não, é muito legal. Pode sim trazer bem-estar pra você. Mas você se importar se você tá ganhando, é muito maior. O maior time que você tem que torcer é pra você. O time que tem que estar ganhando é o seu. O seu time tá ganhando? O seu eu de 5 anos atrás tá orgulhoso do que você tá construindo agora? Quais evoluções você teve de 5 anos atrás pra agora? Como seria você usar ainda... O ano não acabou, sua vida não acabou. Ainda dá, durante esse ano, pra você colocar metas pra você. A gente tá iniciando um novo semestre. Então, né, passou em 6 meses. A gente tá fechando esse semestre e vamos começar o próximo. Como seria se comprometer com quem você é, se comprometer com a sua vida, se comprometer com a sua jornada e transbordar e servir o outro. Transborde e sirva o outro. Porque a partir desse movimento, você também vai agregar muito na vida das outras pessoas. O que você tá fazendo pra construir a vida que você deseja? O que você pode fazer hoje pra construir a vida que você deseja? Qual é a vida que você deseja? Você já tem um quadro de visão? Então, como seria você, pra essa semana? Eu vou te ensinar agora um exercício poderoso, tá? Que eu tive, inclusive, na minha adolescência inteira. E a maioria das coisas que eu colocava naquele quadro eu realizava. Então, existe um exercício, uma ferramenta de autoconhecimento, que é o quadro de visão. Ou quadro dos sonhos. Você vai numa papelaria mais próxima comprar uma cartolina. Eu gosto de uma cartolina amarela, porque eu me identifico com essa cor amarela. Então, você vai comprar uma cartolina. Nessa cartolina, você vai colocar as áreas da sua vida e todos os seus objetivos para os próximos 2 anos. Como é a casa que você deseja morar? Como é o corpo que você deseja ter? Quais são os lugares que você deseja visitar? Como é a vida amorosa que você deseja ter? Como você se vê na vida profissional nos próximos 2 anos? Quais são as formações que você deseja fazer? Quais são os cursos que você deseja fazer? Tem algum sonho íntimo seu que você deseja realizar? Coloca também nesse quadro dos sonhos, nesse quadro das visões. Então, para essa semana, vamos combinar que você vai comprar uma cartolina e você vai colocar essa cartolina num lugar onde você passe. Você não vai colocar lá no quartinho onde você nunca vai. Você vai colocar ou na frente da sua cama, ou no lugar onde você vai escovar os dentes. E você vai manter esse quadro de visões. E você vai também ter uma excepcional gestão da mente e um desenvolvimento de maturidade emocional, de que você vai olhar para esse quadro de visões e, independente da sua realidade atual, você vai manter esse quadro. Você vai manter a sua mente fixada no que você deseja realizar. Não importa. Não importa a sua situação financeira, não importa como que tá a sua saúde. Se você tá no quadro dos sonhos, que você é uma pessoa saudável, você vai manter a sua mente como se você já fosse uma pessoa saudável. Não importa as circunstâncias atuais. E você vai, a partir das suas escolhas diárias, ir moldando aquele quadro dos sonhos à sua vida. Você vai fingir que tá. Finge que tá, que às vezes fica. Então você vai agir, independente do seu estado atual. Pega lá, coloca a cartolina, recorta, pega a revista ou imprime e vai criando o seu quadro dos sonhos. Pra você trazer imagens pra sua mente. A sua visão, ela tem um poder essencial. Então, quando você molda o seu ambiente, coloca ali estímulos visuais para que você aja, para que você faça, as coisas começam a acontecer. Então, vamos combinar comigo que você vai fazer nessa semana um quadro dos sonhos? Vamos combinar comigo que essa semana você vai fazer e você vai postar? Você vai pegar uma cartolina, vai colocar ali tudo que você gostaria que fosse. Maiara, eu quero ter 70 centímetros de cintura. Você vai pegar uma mulher na internet ou você vai pegar numa revista, vai recortar e vai colar lá. Recorta e cola. Tira um tempinho na sua folga, um tempinho que você tem no seu descanso, pra você fazer isso. Tira um tempinho. Já vai, hoje, se possível, já compra a cartolina e já faz esse quadro dos sonhos. Pro casal, tá? Pro casal. Você pode colocar ali um em comum pro casal. Mas é interessante que você faça um cada um. Mas se você quiser misturar ali, você conseguir ter a visualização do seu e ele ter a visualização do dele, ou ela ter a visualização do dela, tá ótimo. Mas é importante que vocês tenham esse discernimento, tá bom? Então, pra quem tá em casal. Quadro do casal. Um quadro seu, um quadro dele. Mas se não der, ou por espaço, ou por qualquer outro motivo, faz um quadro só e coloca ali o objetivo de vocês. Tá bom? O quadro dos sonhos é um exercício importantíssimo. Muito obrigada pela sua companhia. Parabéns por estar investindo o seu tempo aqui, encontrando ferramentas. Então eu vou pegando na sua mão e vou indo com você em direção a uma vida mais consciente, uma vida onde você possa se orgulhar, o seu eu daqui alguns bons anos, o seu eu de 80 anos, o seu eu do futuro possa se orgulhar de você. E espero ter contribuído. Se alguma coisa que eu falei aqui fez sentido pra você, por favor, compartilhe lá no meu Instagram, @maimartins, com ponto S no final. Tem aí na tela, né, o meu Instagram também, pra vocês, tá bom? Um grande beijo, te vejo na próxima.